Agora que nós já sabemos que a química orgânica estuda os compostos do elemento carbono, vamos entender um pouquinho melhor as características desse elemento. O carbono não é o único elemento presente nos compostos orgânicos. Existe um grupo de compostos que são chamados de elementos organógenos. São os principais elementos da química orgânica. São os elementos que formam praticamente todos os compostos orgânicos. Em ordem de prioridade, o carbono está em todo composto orgânico. O hidrogênio, que junto com o carbono está na maioria dos compostos orgânicos. E aí a gente tem oxigênios, que vão dar origem às funções orgânicas oxigenadas, o nitrogênio, as funções orgânicas nitrogenadas, e os quatro podem estar presentes no mesmo composto, que é o caso da ureia, que deu origem a toda a nossa história. Vocês observam nessa representação que o carbono está ele está circulado por 4 elétrons, então ele é tetravalente, o hidrogênio é apenas um, monovalente, o oxigênio 6, realiza 2 ligações, bi ou divalente, o nitrogênio tem 5, então ele precisa de mais 3 para completar o octeto, teoria do octeto estudada em ligações químicas no primeiro ano, então ele realiza 3 ligações. Friedrich August Kepler, ele elaborou alguns postulados, não disse simplesmente que a química orgânica, a parte da química que estuda os compostos de carbono, ele elaborou alguns postulados para explicar essa ideia. Então, só lembrando da representação do carbono, né? 2 elétrons na camada mais interna, 4 elétrons na camada de valência. Esses 4 elétrons, primeiro postulado, carbono é tetravalente. Então, em todos os compostos que nós vamos estudar, o carbono é tetravalente, ele realiza 4 ligações, 4 compartilhamentos de elétrons, considerando que a maioria das ligações serão sempre covalentes. O segundo postulado diz que as 4 ligações do carbono elas são equivalentes. E o terceiro postulado, provavelmente o mais importante deles, os átomos de carbono podem ligar-se entre si formando cadeias, que nós vamos chamar de cadeias carbônicas. É isso que provavelmente explique a diferença da quantidade de compostos orgânicos em relação aos inorgânicos. Hoje nós conhecemos entre naturais e sintéticos pouco mais de 18 milhões de compostos orgânicos, enquanto os inorgânicos, um pouco menos de 200 mil são conhecidos. Os tipos de ligação do carbono. Nós temos a ligação simples. Toda ligação simples ela vai ser representada por um traço e ela indica o compartilhamento de um par de elétrons, que é um do carbono e um do outro átomo a que ele esteja se ligando. Pode ser outro carbono ou qualquer um outro elemento. Nessa representação, vocês percebem aí o carbono com as 4 ligações simples, segundo o postulado, e observam também em azul essa representação, a ligação simples ou ligação sigma. A ligação também pode ser dupla, e aí a gente tem um compartilhamento de 2 pares de elétrons, sendo 2 átomos do carbono e 2 átomos 2 elétrons do outro elemento. No caso da ligação dupla, a gente tem uma vai ser sigma e a outra vai ser π. Então, a ligação dupla a gente tem uma π e uma sigma. A ligação tripla, representada por 3 traços, a gente tem compartilhamento de 3 pares de elétrons. Então, são 3 elétrons do átomo de carbono e 3 elétrons do outro elemento a que ele estiver ligado. Na ligação tripla, a gente tem uma sigma e 2 π. Agora, a gente passa para a parte ainda dentro das características do carbono, para a classificação. Os carbonos podem ser primários, secundários, terciários ou quaternários. O carbono primário é aquele que está ligado a apenas um outro átomo de carbono, secundário ligado a 2 outros átomos de carbono, terciário a 3 outros átomos de carbono e quaternário ligado a 4 outros átomos de carbono. No esquema que está à direita, vocês podem acompanhar, a gente tem aí a representação de um carbono primário, porque só está ligado ao carbono que está abaixo dele. O próximo é secundário, porque está ligado ao que está acima e o que está abaixo. O próximo é terciário, porque está ligado ao secundário, está ligado a 2 outros abaixo dele.
E finalizando, a gente tem um carbono quaternário que está ligado a 4 outros átomos de carbono. Vamos iniciar o nosso estudo das fórmulas químicas. A gente vai ver uma parte agora e outra lá no final. Essa parte é para a gente começar a entender a representação dos compostos. Nós temos, inicialmente, a fórmula estrutural, que é a fórmula que a gente representa os elementos e as ligações que estão sendo estabelecidas entre eles. Essa também é uma fórmula estrutural, só que a gente diz que é uma fórmula estrutural condensada. Vocês observam que a parte da cadeia carbônica ela está sendo preservada e as ligações entre os carbonos e os hidrogênios elas estão sendo omitidas. Então, a fórmula estrutural condensada. Essa seria ainda uma simplificação também, forma estrutural condensada. E nós teríamos também a fórmula molecular, que é uma simplificação ainda maior da fórmula estrutural. A gente só indica o tipo de elemento e a quantidade de átomos desse elemento. Vamos entender como é que ocorre essa simplificação. Vocês podem observar na primeira estrutura, vamos manter a cadeia carbônica e observem que ao primeiro carbono nós temos 3 hidrogênios ligados. Seria a mesma coisa que a gente escrever CH3 ou H3C. No segundo carbono, ao segundo carbono, 2 hidrogênios ligados, um CH2. Ao terceiro carbono, 2 hidrogênios, CH2. E no último carbono, nós temos 3 hidrogênios ligados a ele, a gente simplesmente escreve H3. Na segunda estrutura, vamos fazer a mesma coisa, preservar a cadeia carbônica, a gente repete, e aí temos 2 no primeiro, 1 no segundo, 1 no terceiro, 3 no quarto e mais 3 hidrogênios lá embaixo. E aí nós teríamos essa estrutura. Então, vocês observam que é uma simplificação feita de uma forma bastante simples. Aqui também, de igual modo ao slide anterior, vocês podem perceber que nós poderíamos simplificar essa estrutura, né, contando os hidrogênios que estão ligados ao carbono. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe aqui. Vocês observam que as ligações entre os carbonos e os oxigênios, elas não foram omitidas. Nós até poderíamos fazer isso, colocaríamos CO ou H, mas por enquanto não é interessante. Vamos manter como padrão omitir somente as ligações entre os carbonos e os hidrogênios. Então, nessa outra estrutura, nós teríamos essa representação. Apesar de eu ter dito entre os carbonos e os hidrogênios, a gente pode ampliar a omissão da ligação com os hidrogênios, independente se ele está ligado a carbono ou não. Essa estrutura ela tem uma diferença das demais. Vocês percebem que aqui a gente tem um ciclo, e aí sempre vai lembrar uma figura geométrica. Um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono e assim por diante. Então, a simplificação é ainda mais simples, me perdoem o trocadilho. Nós poderíamos desenhar o hexágono. Observem que na parte inferior nós temos lá uma ligação dupla entre os carbonos, por isso esse traço dentro do pentágono, desculpem, e o CH3 fora da estrutura. Essa outra seria um processo inverso. Agora a gente tem ela condensada e a gente escreve a outra forma estrutural. Lembrar que cada ponto de encontro entre as retas vai sempre representar um carbono. Então, no triângulo nós temos 3 carbonos. Os pontos de inflexão fora do triângulo, nós temos lá mais 1, 2, 3 carbonos. Então, a estrutura ficaria representada dessa forma. Lembrando que a gente pode simplificar ainda mais, né? Em cada carbono, a gente colocaria, por exemplo, no primeiro carbono do triângulo, nós colocaríamos CH2, CH2, CH, CH2, CH2 e finalizando com o CH3. É isso. Na próxima aula, nós vamos aprender como classificar as cadeias carbônicas. Até lá!